Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto de iniciação de número 194. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo neste sábado de carnaval. Estamos aqui para mais um projeto iniciação, hoje de número 194. É isso aí. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui para o nosso encontro Projeto Iniciação. Sejam todos bem-vindos. Todo sábado nós estamos aqui às 20 para as 9, todos os sábados estamos presentes aqui, né? Devemos dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base que nós seguimos são duas. Os ensinamentos da nossa querida mestra Helena Petron Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e o nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E também seguimos, quando necessário, os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações. A exposição não é linear, pelo fato de apresentarmos assuntos dos mais variados a respeito de cosmogênese, antropogênese, iniciação, métodos iniciados e assim por diante, né? Evolução do sistema solar, nova civilização, sinarquia e assim por diante. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que já foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Outra finalidade do encontro é justamente propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Sempre lembrando que, de acordo com os ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, o Brasil é o berço da nova civilização. Isso é muito importante. Muito bem. Devemos dizer que, para iniciar o projeto de iniciação, que é o projeto mais importante que uma pessoa tem na vida, a pessoa precisa fazer o seu autoconhecimento. Estudo, né, da iniciação e seguir o caminho do autoconhecimento. Os mestres dizem que é muito importante que a pessoa se filie a uma escola iniciática para fazer os seus estudos. Então, a pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar. Mas, nós, de nossa parte, nós convidamos a todos os interessados a começar esse caminho para se filiar, fazer o seu registro na Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa pode perguntar, como é que eu posso fazer isso? É muito simples. É só entrar na internet, utilizar uma ferramenta de busca, né? E vai colocar lá a Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site de Eubiose. E no site da Eubiose tem muitas informações que a pessoa inicialmente pode ter. No site tem um botãozinho, está escrito assim, onde estamos? Clica o botão e a pessoa pode imediatamente encontrar um caminho para se comunicar com um departamento que existe aqui no Brasil, né? E tem muitos departamentos em várias cidades e também no exterior. Então, o sistema lá que a pessoa vai entrar, vai perguntar o nome da pessoa e a cidade onde mora. Então, a pessoa digita, né? O nome e a cidade. E imediatamente vem a resposta. A resposta é a seguinte: o site indica o departamento mais próximo dela. Pode ser que exista o departamento na sua própria cidade, né? Ou então cidade próxima. É muito importante que a pessoa faça o curso presencial. E o primeiro curso que deve fazer é o curso peregrino. Sugerimos que a pessoa faça de maneira presencial. Então, o curso peregrino é o primeiro grau, depois tem mais 4 graus, totalizando 5. Totalizando 5 graus, a pessoa tem a possibilidade e o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. A partir desse momento, ela pode participar de palestras internas, palestras externas, participar de todas as ritualísticas realizadas na Eubiose, pode participar de todos os eventos da sociedade, né? Tanto internos como externos, e
E mais do que nunca, ela tem o direito de ler, de estudar as cartas de revelação do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza, que são milhares de páginas. Aí está, então, o convite que nós fazemos. A pessoa entra em contato com o departamento, mais perto da sua cidade, e faz a sua inscrição para começar o curso peregrino. Caso ocorra o seguinte, a pessoa não existe um departamento na sua cidade e o departamento está longe da sua cidade, impossibilitando que a pessoa vá fazer o curso presencial, então, mesmo assim, existe uma outra forma de fazer o curso, é justamente pelo EAD, Ensino à Distância. A pessoa pode, então, falar com o departamento e vai fazer a sua inscrição. E ela vai receber as aulas pela internet. Pronto, está resolvido. Né? Ela recebe as aulas pela internet. Ela vai fazendo o curso, vai fazendo o seu projeto de iniciação, até se incorporar na Sociedade Brasileira de Biose. Aí está, então, as nossas primeiras informações, né? Muito importante. Muito bem. Vamos agora continuar o nosso trabalho justamente de estudos a respeito da ciência iniciada das idades, conforme as revelações dadas pelo nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Vamos lá, então. Vamos começar. Poderíamos, se quiséssemos, forçando um pouco a imaginação, decompor o vocábulo Gautama, o Siddhartha Gautama, em dois, sânscrito, Gal e Tamas, o que nos daria a seguinte interpretação, justamente do Buda, Siddhartha Gautama. Tama, a terceira e mais grosseira propriedade da matéria. Tama significa matéria, a parte densa. A obscuridade, a ignorância, a força, a propriedade da matéria, de ignorância, enquanto que Sattva, né, representa a inteligência, a beleza, o equilíbrio entre tamas e outra propriedade, rajas, que é a atividade, energia, força centrífuga. Essas propriedades se manifestam nas respectivas cores. Amarelo para Sattva, azul para rajas e vermelho para tamas, e de onde derivam as 4 conhecidas nuances, exatamente como a dos 3 superiores deriva os 4 inferiores. Teríamos assim, então, portanto, que Gautama significa o condutor do gado tamásico, né? Justamente a sabedoria conduzindo tamas, o gado, né? Força tamásica, né? E a cor vermelha de tamas nos explicaria a passagem do Mar Vermelho, levado a efeito por Moisés a pé enxuto. Isto é, sem permitir que a humanidade, por ele conduzida, o povo ou gado, do que era condutor, tocasse na matéria grosseira, em que vivia anteriormente, como hoje quase toda vive. Então, aí está uma indicação do nosso mestre, que a abertura do Mar Vermelho é uma citação simbólica da abertura do Mar Vermelho. Na verdade, Moisés levou o seu povo a pé enxuto, não permitindo que eles pisassem no mar tamas, molhassem os seus pés em tamas, na materialidade. Então, é claro que a abertura do Mar Vermelho, como está na Bíblia, ela não aconteceu. Não aconteceu. É um escrito simbólico, né? Agora, atrás do simbolismo tem um entendimento da verdadeira noção que nos dá o nome Tamas, que significa justamente o vermelho da materialidade. Por isso que é abrir o Mar Vermelho. Né? Muito bem. Seguindo agora, nós vamos ver agora novas indicações. Né? O próprio termo vaqueiro provém de vaca, que em francês é vache, e em sânscrito vak, significando palavra, verbo, logos, do mesmo modo que a deusa hindu Saravasti. Muito bem. O Manu é, portanto, o portador do verbo solar, o próprio logos manifestado na terra, escolhendo o povo que deve conduzir e tornar conhecedor da sabedoria divina ou teosofia. Então, o Manu conduz o povo justamente no caminho do conhecimento. Né? Muito bem. Ele é o vaqueiro, pastor, condutor, guia, mestre, Misca, Muisca, Moisés, Hermés, ou mesmo Enos, ou Enoque, Enique, Henrique, ou simplesmente Rishi, o sublime Rishabhardeva, Mahavira, ou Viraj, Vadamanu, tronco da humanidade atual.
Vriaba, o touro, e o boinarde, etc., o qual era colocado, se acha colocado, entre a quarta e quinta raças, representando aquela mesma sabedoria secreta, desde que ambas, sob o domínio de Manás, ou Menés, a primeira é simbolizada pelo touro, a segunda pela vaca. Então, a vaca, por isso que a vaca no Oriente, pelo menos nos tempos antigos, ela era colocada numa posição de adoração. Né? Não se podia mexer com a vaca. Elas andavam pela cidade sozinha, em todos os lugares. Né? De tudo isso vem o termo pastor, usado pelos protestantes. Então, aí vem o nome pastor. Essa é a origem do nome pastor. Vem o nome pastor usado pelos protestantes e pela Igreja Romana, que dele se serve para qualificar o próprio Papa como pastor. Estouro da boiada é a expressão por nós usada quando o gado esparrama. A gente jura, estouro da boiada. Nessas condições de gado esparramado, se acha a maioria da humanidade, prestes a sucumbir no atoleiro, formado por suas próprias incompreensões e erros do passado. Caminhos ou atalhos, que não devia ser tomado. Pouco importa se aparentemente guiada por aqueles a quem o próprio desvio ou esparrame, seu karma, portanto, lhe ofereceu, de acordo com a sábia sentença de que todo povo tem o governo que merece. Muito bem. Mas o esforço da mônada, que representa a própria evolução, não pode ser interrompido, de acordo com a lei que a tudo e a todos rege. Por isso, em outras paragens ou pastagens, segue pacífico e espiritualmente guiada pelo bom pastor, o prodigioso rebanho ou povo eleito, em busca da nova Canaã, da terra da promissão, e outra não é senão o Brasil. O Brasil é a terra da promissão. Isso aí o nosso mestre deixa bem claro esse fato. A existência de tais seres é totalmente desconhecida na própria história. Daí é a expressão, ele já veio e vós não o reconhecestes. Frase essa que se aplica a todo tempo, ou ocasião, e não apenas a determinado período da história humana. Inútil, entretanto, querer descobrir o atual, pois a própria lei exige que sobre ele pairem as sombras do mistério. Se assim fosse, enorme confusão se estabeleceria em nossos cérebros, como aquela que atormentou Hamlet, né? Expressa através da conhecida frase to be or not to be, ou seja, ser ou não ser. Hamlet, né? Baste-nos, pois, o dito de Gautama, e meu espírito pairará sobre a terra. Falamos já em princípio, 3 princípios superiores e 4 inferiores, quando nos reportamos às 3 cores matrizes e suas 4 derivadas, tais como aparecem no espectro solar. Aproveitando a anotação, vamos elucidar melhor essa teoria teosófica, tão mal compreendida por quantos a ouvem pela primeira vez ou sobre o assunto fazem leituras desordenadas. Tal como o Espiritismo, a teosofia reconhece no homem a existência de 3 corpos, teoria aceita por Plutarco, na antiga Grécia, quando diz, enquanto o homem se acha na Terra, seu corpo físico a ela pertence, o astral de psique, alma, etc., a lua, né? E o espírito ao sol, o que tanto vale por passado, presente e futuro, até mesmo a que o homem foi, é e será. Muito bem. Então, continuando aqui, nós vamos ver aqui o seguinte. Vamos ver o seguinte. Vamos ver. Não é outra razão porque existem yogas ou exercícios apropriados ao desenvolvimento de todas essas funções, inclusive as que despertam os poderes psíquicos latentes no homem, que é um centenário, no seu todo, né? Nós somos um centenário, e em cada uma das suas partes, como a gente sabe. Né? Tais yogas ou exercícios devem, porém, obedecer a regras e preceitos que só um guru, ou mestre, ou instrutor, pode dar, e só sob o seu controle podem ser feitos, a não ser que o discípulo esteja afiliado a um colégio iniciático, como mantido pela Sociedade Brasileira de Obiose, dotado dos 4 vestíbulos, portais ou seções,
onde tais exercícios de instruções e conhecimentos teosóficos são dados gradativamente. Não é possível a aquisição dos conhecimentos superiores, nem de coisa alguma que se relacione com o verdadeiro caminho da iniciação. Então, isso é muito importante. Tais conhecimentos, está entendido, não são adquiridos para se desperdiçarem, como fazem as crianças, como aquelas dádivas dos contos infantis, as quais, uma vez recebidas, logo são gastas ou destruídas, voltando as crianças ao interior estado de pobreza e sofrimento. Muito ao contrário, esses conhecimentos, essas dádivas, devem ser conservadas como escandas ou tendências, seres ou poderes psíquicos, que, guardados para a vida futura, como aconselhava Gautama, irão aumentando cada vez mais o poder de resistência e vitalidade do ovo áurico do discípulo, a ponto de ser possível um dia, quando já estiver como adepto, o homem perfeito, projetar seu pensamento nas 6 direções cósmicas, já que a 7ª é representada por quem o imite. Será assim não mais um simples ser humano, ou mortal, mas um verdadeiro ser cósmico. Na própria vida de Buda existe uma passagem relacionada com tudo isto. Encontrando certa vez um pobre homem que recitava diariamente suas orações, dirigindo-se a alguma coisa que ele desconhecia, né? Obediente à lei do menor esforço, como todos fazem, o que torna tais orações perfeitamente inúteis, Buda aconselhou a adotar o seguinte método em substituição ao seu. Virado para o norte, né? Procurasse homenagear os antepassados, os fundadores da humanidade, os Pits lunares, tornando mesmo extensiva essa homenagem aos seus próprios ascendentes. Voltando para o sul, homenageasse os seus descendentes, prole, família, etc. Para o Oriente, os grandes iluminados, aqueles que vieram ao mundo com a missão de redimir a humanidade. Para o Ocidente, aquilo que ele mesmo aspirava a fazer um dia, em prol não só dos seus descendentes, mas como do seu próprio mundo. Missão espiritual, realização de um ideal, etc. Para o Zênite, agora olhando para cima, para o Zênite, a glorificação do seu próprio eu, seu raio, seu Cristo ou seu Deus, existente em seu próprio seio. E, finalmente, para o Nadir, para baixo, calcando sobre os pés o tenebroso passado que constituía o karma do que se devia livrar. Olha só, então, o que Buda aconselhou para esse homem, né? Fazer a meditação olhando para frente, para trás, para os lados, para cima e para baixo. Isso é muito importante. Aí, conforme a indicação do Siddhartha Gautama para esse homem, né? Ao qual nos referimos. Né? Não há, de fato, o ritual mais apropriado aos que desejam viver dentro da lei, que a tudo e a todos rege, independentemente de qualquer outro exercício ou yoga que lhe seja dada para ser feito em seu próprio lar, em aposento reservado, que passará a constituir o santuário de sua própria vida, do que o augusto templo da Mãe Natureza, o melhor de todos, para que a voz da consciência se manifeste na mesma divindade com que se acha confundida. Né? E tudo isso de acordo ainda com os estados de consciência de que a mônada tem que atravessar na presente ronda, de degrau em degrau, na escala centenária da sua própria evolução, a escada da visão de Jacó, ou seja, através das 7 raças-mães e suas respectivas 7 sub-raças, ramas e famílias que constituem a mesma ronda. Daí condenarmos a prática de exercícios tendentes a despertar estados anteriores ou desenvolvidos nas etapas ou raças já percorridas, visto que tal prática importa em involução. Como involução será daqui a milênios a prática do que se acha agora em franco desenvolvimento. Então, isso, nosso mestre diz, a prática deve ser de acordo com o estado de consciência do indivíduo. Né? Quer dizer, não há possibilidade de realizar, não se deve fazer prática do passado, que já foram superadas, deve se fazer prática do presente. Assim como também não se pode fazer coisas do futuro, de um futuro que não alcançamos ainda, porque não haverá possibilidade de obter coisa alguma. Né? Esse procedimento é comparável ao de alguém que desejasse fazer uso da imunda e velha roupa de que se serviu em outras épocas. Quer dizer, ficar relacionado com o passado. Né? Como é que se diz?
Isso é a mesma coisa que a pessoa queira usar as suas restes já rotas e maltrapilhas de épocas passadas. Isso não convém para o ser humano fazer isso. Né? Muito bem. Então, com essa descrição, já possuímos então, muitos dados que a nítida compreensão do quanto se vai tratar de um modo desenvolvido com relação a como se tornar um adepto. Né? Que representam, agora vem a citação, né? Que representam para o espírito daqueles que se ouvem ou as pronunciam as palavras milagre e encantamento. Palavras cujo sentido é afinal o mesmo, pois ambas exprimem a ideia de coisas maravilhosas, que, segundo a explicação de reconhecidas autoridades, violam as leis da natureza. Para um cristão, não obstante a infração às leis da natureza, a crença nos milagres realizados por Deus, através de Moisés, etc., será motivo de escárnio, ou atributos do diabo, ou os encantamentos produzidos pelos magos faraônicos. Muito bem. E é a este último que os nossos piedosos inimigos, como outrora fizeram com Joana d'Arc, Savonarona, Giordano Bruno e outros mais, atribuem os fenômenos do ocultismo, enquanto seus próprios adversários, os ímpios, os incrédulos, riem em Moisés, dos magos e dos ocultistas, e corariam de vergonha se dedicassem um pensamento que fosse a semelhantes superstições. E tudo isso por não existir nenhum termo para indicar a diferença, nenhuma palavra para expressar as luzes e as sombras, ou traçar a linha divisória entre o que é sublime e verdadeiro e o que é absurdo e ridículo. A esta última categoria pertencem as interpretações teológicas que ensinam a violação das leis da natureza, por Deus, pelo homem ou pelo diabo. As ciências, milagres e encantamentos de Moisés e dos magos estão de acordo com as leis da natureza e pertencem à primeira categoria, porque tanto um como os outros foram versados em toda a sabedoria do santuário, como reais sociedades naquele tempo, o que é verdadeiro ocultismo. Então, quer dizer o seguinte, em detalhe, o milagre não existe. Né? O que existe é o domínio das forças cósmicas, através da magia, para realizar fatos importantíssimos, né? Que, à primeira vista, parece quebrar as leis da natureza, mas não é assim. A magia, o poder da magia, né, dos seres, né, segue exatamente as leis da natureza. O próprio Jesus falou isso, né? Jesus falou assim, eu não vim derrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então, Jesus não fez milagres, ele usava a magia como um ser de elevada constituição espiritual, ele usava a magia, né, superior para fazer aqueles fenômenos que ele produzia, né, que deixavam as pessoas boquiabertas. Isso é muito importante. Né? Este último termo, de ocultismo, esse último preço se presta incontestavelmente a mal-entendidos, por ser a verdadeira tradução da palavra sânscrita, composta de dois termos, Gupta e Vidya, conhecimento secreto. Mas de que espécie se trata? De que espécie de conhecimento se trata? Alguns termos sânscritos poderão auxiliar-nos a descobri-lo. 4 nomes, entre muitos outros, são dados aos diversos gêneros de conhecimentos ou ciências esotéricas, mesmo nos Puranas esotéricos. O primeiro, Yajna Vidya, o conhecimento dos poderes ocultos despertados na natureza pela prática de certas cerimônias e ritos religiosos. Segundo, Mahavidya, o grande saber, a magia dos cabalistas e do culto tântrico, muitas vezes por feitiçaria da pior espécie. E terceiro, Guya Vidya, o conhecimento dos poderes místicos residentes no som, no éter, e partindo dos mantras, que são preces, hinos, encantações, e que depende do ritmo e melodia do canto. Em outros termos, uma operação mágica baseada no conhecimento das forças da natureza e suas correlações. E, em quarto lugar, Atma Vidya, termo esse que os orientais traduzem apenas por conhecimento da alma, sabedoria verdadeira, mas que, na realidade, significa algo muito importante, que só pode ser revelado a discípulos mais adiantados. De todos, e o último único gênero do ocultismo, a que deveria dedicar-se todo teósofo que admira a luz do caminho, ou antes, o verdadeiro caminho da iniciação, e que deseja tornar-se sábio e altruísta. Tudo ou mais não passa de ramas das ciências ocultas,
dessa arte baseada no conhecimento da essência final de todas as coisas em todos os reinos da natureza, mineral, vegetal e animal. De todas as coisas, portanto, pertencentes ao lado material da natureza, por mais invisível que seja essa essência e por mais difícil que pareça a ciência encontrá-la. Agora, citando, né, as citações importantes: a alquimia, a astrologia, a fisiologia oculta, a quiromancia existem na natureza, e as ciências exatas, e assim chamadas, talvez porque neste século de paradoxais filosofias, se acha que elas são exatamente o contrário, já que tais artes descobriram mais de um segredo. Então, claro que isso, aqui nesse termo, analisando a fundo esse termo, né, a ciência acadêmica não aceita, né? A ciência não aceita nada disso, né, desses conhecimentos transcendentais, né? A alquimia, a astrologia, a fisiologia oculta, a quiromancia, a ciência não aceita. Mas um dia aceitará. A ciência vai progredir e vai entrar no campo das ciências ocultas, e isso vai ser, inclusive, ensinado nas universidades. Todos esses conhecimentos esotéricos, um dia serão ensinados nas universidades. Mas a clarividência, simbolizada na Índia pelo olho de Shiva, e no Japão, denominada visão infinita, não é o hipnotismo, esse filho bastardo do mesmerismo. Nem poderia ser adquirido por intermédio de semelhantes artes. Os demais gêneros do conhecimento podem ser adquiridos com resultados bons, maus ou nulos, sem que isso interesse a Atma Vidya ou lhe diga qualquer importância. Ela a todos engloba e de todos se pode servir, depois que cuidadosamente eliminar qualquer elemento de fundo egoísta. Então, é necessário, então, para a prática dessas ações, deixar o egoísmo de lado. É fundamental. Qualquer prática que o indivíduo quer realizar na magia, ele tem que deixar o egoísmo de lado, né? Ele deve exercer o sentido da fraternidade. O sentido da fraternidade. Né? Expliquemos-nos melhor. Agora sim, qualquer homem ou qualquer mulher pode dedicar-se ao estudo de uma ou várias artes ocultas. É assim o nosso mestre diz. Qualquer mulher ou qualquer homem pode dedicar-se ao estudo de uma ou várias das artes ocultas, que nós já enumeramos, sem grande preparo anterior e sem mesmo se sujeitar a um gênero de vida rigorosamente disciplinado. Não lhe é mesmo necessário possuir uma moralidade elevada, muito embora, nesse último caso, o estudante tenha 10 probabilidades contra uma para vir um ser um mago negro ou feiticeiro, o que o fará tombar de cabeça para baixo na magia negra. E é o que pode acontecer aos teosofistas, que, como já dissemos, acham amáveis e distintos os magos negros, frase com que exorou, então, o presidente, um determinado ser, em adiar. Né? Mas com o que importa? Os vudus e os dugpas precisam comer, beber e divertir-se, apesar do enorme número de vítimas de suas artes diabólicas. O mesmo faz os inúteis vivissectores e hipnotizadores, e podemos juntar os adeptos da opoterapia, tão em voga atualmente, saídos das academias de medicina. A única diferença entre as duas categorias de magos é justamente que os vudus e os dugpas são conscientes, magos negros, portanto, e a equipe de hipnotizadores e cientistas inconscientes, magos cinzentos. Apenas até o momento em que, avisados do crime que praticam, passam para a categoria dos vudus e dugpas, uma vez que persistem na prática dos mesmos crimes, na razão da sentença que diz: a quem muito foi dado, muito será pedido. Entre esses magos inconscientes ou cinzentos está o famosíssimo Charcot, da escola de Salpêtrière, a maior fábrica até hoje de conhecidos psicopatas. Aí o mestre faz uma crítica séria, né, com relação ao famoso Charcot. Né? Entretanto, como uns e outros colherão fatalmente os frutos de suas façanhas, como a magia negra, os praticantes ocidentais não deveriam apenas receber a punição e má fama ou desmoralização, mas ser também privado dos prazeres e benefícios que tais processos lhes ocasionam. Porque, repetimos, o hipnotismo e a vivissecção, tais como são praticados em nossas faculdades, não passam de atos de feitiçaria pura. O professor falava isso de maneira bastante dura, enérgica, né? E simples, faltando aos que praticam apenas a sabedoria dos vudus e dos dogmas.
que eles não conseguiram obter nem em 50 anos de estudos acurados da experiência. Interessante, né? O professor critica aqui a vivisecação, ou seja, a utilização de animais para os experimentos científicos. Eu devo dizer que houve uma mudança muito grande. Atualmente, está proibido que as indústrias farmacêuticas utilizem animais nos seus testes para os seus produtos. Os testes têm que ser in vitro, em laboratório in vitro, ou seja, in vitro, né? Não em animais, está proibido. Somente, e para usar animais, precisa ter é preciso pedir uma licença, né, para autoridades da saúde, né, para realizar esses testes. Aí, nos Estados Unidos, quando desenvolvem, né, produtos em determinadas fábricas, né, de produtos farmacêuticos, é claro que aí os órgãos da saúde vão permitir e facilitar, deixar que os cientistas utilizem os animais para fazerem testes. Mas isso aí de maneira muito simples, superficial, né? Mas o teste em animais já está realmente proibido. Isso aí no mundo inteiro é verdade isso. Ou que aqueles, pois, que não compreendendo ou não a natureza da magia, a queiram praticar, mas agem demasiadamente rigorosas regras impossíveis aos estudantes. E ponham por isso de parte a Atma Vidya, continuem a achá-la de nenhum valor e agir sem o seu auxílio. Que façam magos negros, se isso lhe agrada, mas cônscios devem ficar de que serão voodoos e dúplicas durante 10 encarnações seguidas. E o indivíduo pode fazer magia negra, se ele seguir o caminho torto da iniciação, mas ele vai responder karmicamente por isso. Por quê? Porque ele não está usando as forças universais de maneira fraterna. Não é isso? A pior coisa que existe é usar forças universais de maneira não amorosa. Isso gera um karma violento para o indivíduo. Né? Isso o mestre, então, ele critica e alerta esse caso. Né? Mas o interesse dos nossos ouvintes se fixará, sem dúvida, sobre aqueles que se acham irresistivelmente atraídos pelo ocultismo, sem, no entanto, saber a verdadeira natureza daquilo que os atrai, nem ter ficado completamente invulnerável às paixões e verdadeiramente isentos de egoísmo. Né? Então, muita gente tem um fascínio pelo ocultismo, né? Quer saber de coisas ocultas, mas não sabe o que é verdadeiro ocultismo. Na verdade, na cabeça de muita gente, o ocultismo não é aquilo que elas pensam. O professor falou assim, ele deixou o seguinte ensinamento: o ocultista é aquele que segue o futuro, que vive o futuro da nossa raça. Então, o ocultismo mesmo, verdadeiro, ele segue o amor universal e usa tudo que ele pode fazer de magia de maneira fraternal. Se não for assim, o karma o pega. O karma vem, inevitavelmente. Perguntareis, então, qual a razão de esses infelizes se sentirem assim atraídos em sentido contrário por forças opostas? Aqueles que se sentem atraídos pelo ocultismo de maneira não boa, né? O que é que será que acontece? Já muitas vezes se tem dito, para que tenhamos necessidade de repeti-lo, a evidência dos fatos se impõe a todo observador, que desde o instante em que acorda a aspiração para o ocultismo, desaparece do coração do homem a esperança de paz. Em mais de uma parte do mundo, poderá encontrar repouso e tranquilidade. Aí está. Se ele segue o caminho da magia negra, ele vai não ter mais repouso nem tranquilidade. Ele vai seguir o karma, e é uma provação muito difícil. Né? Então, a questão toda, então, é seguir o verdadeiro caminho da iniciação. Quer dizer, seguir a iniciação sempre pensando no amor universal, na fraternidade e assim por diante. Né? Será arrastado. Então, o nosso mestre diz que esse que segue o caminho errado do ocultismo, né, será arrastado para o deserto árido e desolado da vida por uma incessante inquietação que o atormentará, sem para ela poder encontrar alívio. A pessoa passa momentos muito difíceis. Né? Se, por um lado, seu coração repleto de paixões e de desejos egoístas ou não deixa transpor a porta de ouro, por outro também, na vida ordinária, não pode mais achar paz nem repouso. Inevitável, pois será cair na magia negra, acumulando, por isso mesmo, um karma terrível através de múltiplas encarnações. Então, um aviso, né, que o nosso mestre dá. Tem que seguir o caminho do ocultismo, da iniciação, mas tem que usar essas práticas e tudo que aprender para o benefício de todos, com amor fraternal,
o amor cósmico e assim por diante. Se não fizer isso, se tentar usar esses conhecimentos profundos para o malefício dos semelhantes e para o não cumprimento das leis cósmicas, ele responde por um karma muito forte. Isso o nosso mestre nos diz. E é um karma terrível, terrível. Jonas Seiler, de cujo corpo retiraram 100 milhões de demônios, melhor dito, larvas astrais, que vivem parasitariamente no ovo áurico de indivíduos evoluídos, no ano de 1839. E isso consta dos anais da polícia da cidade de Freiberg, na Alemanha. Essa era uma pessoa que sofria obsessão. Né? A referida obsessionada possuía dons verdadeiramente dignos de pavor. Elevava-se nos ares, sem motivo justificável, para colher frutos, chegar a uma janela, etc. Obedecia a inúmeras vozes que lhe davam ordens, cada qual mais indigna. Era, finalmente, o tipo da feiticeira, pois até cavalcava numa vassoura. No final da vida, isto é, nos seus últimos momentos, deu um grito terrível e desatou uma gargalhada que lhe some na garganta. Estava morta. Ela praticou ocultismo, essa pessoa, né? Joana Seiler, o nosso mestre falou, mas ela teve uma vida terrível, um fim terrível. Quer dizer, ela vai ser posta num lugar para fazer a sua regeneração. Deus perdoa, né? Deus perdoa a todos e dá novas oportunidades. Essa pessoa que o professor se refere, ela realmente, ele não cita aqui, mas ela teve, evidentemente, por Deus, uma oportunidade de se regenerar das suas loucuras e seguir um caminho promissor para chegar à casa do Pai. Né? Então, assim, há um extenso trabalho intitulado Goécia, de Enediel Saya, amigo e admirador de Rosso de Luna, um sábio espanhol, né? Que se recomenda aos que desejam saber o que é feitiçaria, suas causas e perigos. O que leva os incautos é obra rara. Não haverá, então, para ele outro caminho a seguir? Um caminho, né? Em verdade, existe um, respondemos nós, que não aspire a nada mais elevado do que aquilo que ele se sinta capaz de realizar. Que não atire sobre seus ombros um fardo demasiado pesado para suas forças, sem aspirar um ser, uma Mahatma, um Buda ou um ser grande santo, limite suas aspirações ao estudo da filosofia e da ciência da alma. E mesmo sem nenhum poder sobre-humano, poderá tornar-se um modesto benfeitor da humanidade. Os siddhis ou poderes de Arati são para os capazes de viver a vida, de se sujeitar aos terríveis sacrifícios exigidos por semelhante controle e a tudo se submeter integralmente. Que todos saibam, uma vez para sempre, e disso jamais se esqueçam, que o ocultismo ou verdadeira teosofia é uma grande renúncia de si mesmo. Olha só o que o nosso mestre fala. Que todos saibam, de uma vez para sempre, e não se esqueçam mais disso, que o ocultismo ou a verdadeira teosofia é uma grande renúncia de si mesmo, renúncia absoluta e sem condições tanto em pensamento como em ação. É o altruísmo que afasta imediatamente do mundo dos vivos aquele que o pratica. Não mais para ele, mas por o mundo passa a viver. Esse é o verdadeiro cultista, né? Ele não vive mais para ele, vive para os outros, de maneira amorosa, desde que assumiu semelhante responsabilidade. Magnanimamente, ele é perdoado durante os primeiros anos de provação. Mas logo que foi aceito, sua personalidade desaparece, para se transformar numa força benfazeja da natureza. Depois disso, para ele somente existem dois polos, dois caminhos, sem que entre os outros dois encontre um lugar de repouso. Ou o discípulo galga penosamente o degrau em degrau, muitas vezes através de inúmeras encarnações, sem repouso devacânico nos intervalos, a escada de ouro que conduz ao estado de Mahatma, ou, ao primeiro passo em falso, se despenhará pela escada abaixo, indo ter um estado de dúvida. Então, veja bem, então, o caminho da iniciação é um caminho bonito, maravilhoso, mas um caminho também cheio de perigos, se a pessoa não se comportar na dignidade necessária de acordo com a lei do eterno. Né? A pessoa não pode ter o egoísmo. A pior coisa é utilizar tudo aquilo que ela conhece para prejudicar o seu semelhante. Então, realmente, o karma aí é terrível, terrível. Né? Tudo isso é ignorado ou inteiramente posto de lado. Com efeito, qualquer um que esteja em condições de observar
a silenciosa evolução das aspirações preliminares de um candidato, logo se apercebe das estranhas ideias que tranquilamente se apossam do seu cérebro. O candidato, então, vem inúmeras ideias na sua cabeça. O candidato é a iniciação. Existem pessoas cujas faculdades de raciocínio foram de tal forma abaladas por influências estranhas que chega a ponto de supor a possibilidade de subliminar e elevar paixões animais, a ponto de fazer com que a sua força, sua violência, se voltem, por assim dizer, para o interior, julgando possível aguardar armazenadas, recolhidas em seu seio essas forças, até que suas energias sejam aplicadas para fins mais elevados e mais santos. Ou melhor, até que sua força coletiva acumulada permita ao seu possuidor a entrada no santuário da alma e aí se manter na presença do mestre, do eu superior. É por esse motivo que as escolas iniciáticas são ocultas, né? Elas são ocultas, né? Existe a parte oculta, né? da escola iniciática, justamente para que as pessoas não preparadas não tenham acesso a esses conhecimentos. A lei sabe exatamente o que faz. A pessoa é colocada na porta de uma escola iniciática quando o momento chega. Agora, esses conhecimentos devem ser preservados. Esses conhecimentos devem ser preservados. Como Jesus dizia, né? Não atire pérolas aos porcos. Porque se o indivíduo que não está preparado adquire esses conhecimentos e faz coisas não adequadas ao universo, né? Ao amor universal, ele sofre com isso e sofre pesadamente através de um karma muito pesado. Muito bem. Muito bem. Então, diz assim, e apoiados em tais princípios, não lutam contra as suas paixões. Tem gente que faz isso, né? Que não luta contra as suas paixões. Nem faz o menor esforço para destruí-las. Prefere, à custa de um violento esforço de vontade, sufocar a violência e o ardor das paixões, conservando-as encerradas em si mesmo, em estado latente, adormecidas apenas sob a frágil camada de cinzas. Submete-se prazerosamente à tortura da criança espartana, que preferiu que as próprias entranhas fossem devoradas pela sua raposa a ter que se separar-se dela. Então está o momento importante da iniciação, né? Agora, um fato importante: a pessoa é colocada na porta da iniciação no momento que ela está preparada. Então, muita gente diz assim, eu não sei por que eu apareci na eubiose. Não citando a eubiose, né? Ela apareceu no momento exato. Apareceu no momento exato. Não é verdade? Eu tive até um aluno, já há muitos anos atrás, ele, depois da aula do Manu, ele chegou para mim e disse assim, Walter, e ele falou para mim, Walter, eu só tenho uma coisa que me deixa triste. Eu cheguei a começar esse conhecimento agora com 60 anos. Ele estava triste por isso, né? Com 60 anos que eu fui trazido para esse conhecimento. Não poderia ser trazido antes? Eu disse assim, não, está certo. Você chegou na hora exata. A lei colocou o conhecimento iniciático aos 60 anos. A lei estava te preparando para iniciar esse conhecimento. É sempre assim. A lei nos coloca na frente, nos preparando para esse conhecimento. Eu mesmo também, na eubiose, eu recebi a ideia de que eu encontraria a eubiose com 16 anos. Eu levei 27 anos para me encontrar com a eubiose. Impressionante. Dos 16 a mais 27 anos, né, 43 anos, demorou tempo para me encontrar a eubiose. Aí eu passei por várias instituições, fiz estudos, etc. Era necessário. Era necessário que eu, Walter, fizesse outros estudos me preparando para a eubiose. Eu quis, não, a lei que determinou. Não é só para mim, é para todos assim. A lei determina o caminho certo para todos. É preciso entender isso. A lei sempre determina o caminho correto para os nossos estudos, né? Então, isso é muito importante, né? Pobres cegos visionários, vossa esperança é ilusória. O mesmo seria esperar que num santuário ornado de alvíssimas toalhas e perfumosas flores, pudesse permanecer um bando de limpas chaminés, ébrios e cobertos de suor, que ao invés de macular o santuário e transformá-lo num montão de tavos sujos, eles dali saíssem tão puros e imaculados como o santo lugar. Pode-se admitir que uma certa manada de porcos, aprisionada no puro e místico ambiente de um templo, saia daí impregnada de todos os perfumes que neles são queimados? Estranha aberração do espírito humano. É possível tal coisa acontecer? Então, o nosso mestre dá esse exemplo, né? A gente pode imaginar que uma manada de porcos entrando
num templo e fazendo parte dos rituais, eles vão sair dali humanizados e passando para a esfera humana? Não, eles têm que passar uma série de experiências, como animais, vão chegar à espécie humana, né? Mas tem que passar por uma série de experiências de acordo com a lei cósmica justa e perfeita. Né? Raciocinemos. O mestre no santuário de nossas almas é o eu superior. Olha só, olha o que o professor fala. Raciocinemos. O mestre no santuário de nossas almas é o eu superior, o espírito divino, cuja consciência, ao menos durante a vida terrena do homem, em que ele se acha aprisionado, se deriva do puro mental. E é esse o princípio em que nos baseamos para lhe chamar alma humana. Alma espiritual sendo o veículo do espírito. Por sua vez, a alma humana ou pessoal é, em seu aspecto superior, um composto de aspirações espirituais, de volições de amor divina, e em seu inferior, de desejos animais e de paixões terrestres, devido às suas relações com o corpo que dela é sede. Então, nosso mestre diz, a nossa parte superior é ligada com o superior e o nosso eu inferior ligado com as paixões. Então, e temos que superar isso. Ou seja, transformar nidanas em escândalos. Fazer a transformação de nidanas em escândalos. Né? Torna-se assim o laço e o meio de comunicação entre a natureza animal do homem e sua razão superior procura subjugar e sua natureza espiritual, para a qual ele gravita cada vez mais, e através das lutas que de cima é forçado a manter com o animal inferior, a besta rugidora e apocalíptica. Este último é a alma instintiva animal, com as garras candentes de suas paixões, apenas adormecidas e não destruídas, como vínhamos dizendo, e que certos entusiastas imprudentes guardam enjauladas em seu coração. Esperarão ainda tais pessoas transformar tão imundas, esterqueiras, impuras e cristalinas águas da vida? Aí vai depender da posição. Ele pode transformar tudo isso dependendo do seu estado de dedicação à consciência superior. O importante, então, no conhecimento iniciado, é a pessoa estar preparada e imaginar sempre isso. Ela tem que dedicar a sua vida, seu pensamento para a divindade e procurar transformar as suas ações, seus pensamentos, a fim de não escorregar nesse caminho. Né? E qual o terreno neutro onde elas poderiam ser aprisionadas de maneira a ser-lhes impossível acertar o homem? As furiosas paixões de amor e luxúria continuam ainda vivas e, por isso mesmo, condenadas a permanecer no lugar de sua origem. Essa mesma alma animal, mas tanto a parte superior como a parte inferior da alma humana, repelem tais habitantes, embora eles não possam evitar a promiscuidade e deixam-se ficar maculadas com essa vizinhança. O eu superior, o espírito, é também incapaz de assimilar tais sentimentos, como a água de se misturar com azeite. E assim, o mental, o único liame em meio de ligação entre o homem terreno e o eu superior, o homem divino, é a única vítima que se acha em constante perigo de ser arrastada para baixo por essas paixões. Então, devemos ter uma contínua observações nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, para não sermos arrastados para baixo, né? Que podem ser despertados a qualquer momento para morrer no abismo na matéria. Isso é muito sério. E como poderia ele colocar-se em diapasão com a harmonia divina do princípio mais elevado, se basta a presença de semelhantes paixões animais no santuário em preparação para destruir essa harmonia? Pergunta, né? E como poderia essa prevalecer e vencer, uma vez que a alma se acha impura e transtornada pelo tumulto das paixões e dos desejos terrenos, dos sentidos físicos ou mesmo dos sentimentos do homem astral? Uma pergunta, né? Porque esse astral é o duplo fantasmagórico, tanto no homem como no animal. Não é absolutamente o companheiro do ego divino, e sim do corpo terreno. É o liame entre eu, pessoal, a consciência inferior de Manas e o corpo. E por isso mesmo, veículo da vida transitória e não da vida imortal. Tal como a sombra projetada pelo homem, segue ela servil e automaticamente seus movimentos e impulsos, tendendo sempre para a matéria sem jamais se elevar para o espírito. Só quando o poder das paixões se acha inteiramente morto, só repetir, né? Só quando o poder das paixões se acha inteiramente morto, e estas totalmente aniquiladas pela força de uma vontade inflexível,
Só quando não apenas todos os desejos e atrações pela carne foram mortos, mas também esmagado o sentimento do eu pessoal e a importância do astral reduzido a zero, esse astral tão querido e apregoado pelos espíritas, e por que não dizer, por outros tantos, só então se pode ver realizada a união com o eu superior. A pessoa tem que vencer todo o que não é superior em si. Né? Só então, não se refletindo no astral, mais do que o homem vencido, a personalidade sempre viva, porém não mais agitada por desejos egoístas, o radioso algo eis, o eu divino, pode vibrar em harmonia consciente entre os dois polos da entidade humana, o homem material purificado e a alma espiritualmente pura. Encontram-se na presença do eu mestre, o Cristo do misticismo gótico, imerso nele, uno com ele para sempre. Como seria possível, pois, imaginar-se que um homem possa transpor a porta estreita do ocultismo, enquanto seus pensamentos de cada dia, de cada hora, se acham absorvidos por assuntos puramente terrestres, desejos de posse ou domínio, de cobiça, do sensualismo e mesmo de ambições e deveres que, por mais honestos sejam pertencentes ainda à Terra? Então, isso, o mestre pergunta, como é que pode o indivíduo transpor essa porta rumo ao ocultismo, rumo ao conhecimento superior, se ele ainda não conseguiu vencer as suas tendências internas? Por isso, na escola iniciática, existem práticas iógicas, várias práticas são ensinadas, né, que os mestres nos dizem, para nós não aniquilar as tendências inferiores, mas transformar as tendências inferiores em tendências superiores. É o processo de transformação. O processo da evolução cósmica, o processo da evolução cósmica, que no nosso âmbito evolutivo significa chegar à casa do Pai, retornar à casa do Pai. Né? A satisfação pessoal, a dos sentidos e mesmo do mental, concorre para a perda da faculdade do discernimento espiritual. A voz do mestre não pode mais ser distinguida das nossas próprias paixões, tal como acontece com um ser não evoluído. Nem o bem do mal, ou a ação moral da pura e simples casuística. O fruto do mar morto assume a mais esplêndida aparência mística, mas isso para se transformar em fel nos lábios e em cinza no coração, tendo como resultado abismo cada vez mais profundos, trevas cada vez mais espessas, a loucura em lugar da sabedoria, o crime em lugar da inocência, a angústia substituindo o êxtase, o desespero e a esperança. E tendo-se uma vez enganado ou agido de conformidade com seus erros, a maioria dos homens repugna dar-se conta da falta cometida. Ao contrário de todos, a esconde. A si mesmo enganando, isso leva a mergulhar cada vez mais no lamaçal dos seus desmandos. Então, nosso mestre diz que grande parte da humanidade não quer reconhecer os seus próprios erros. Então, não reconhecendo seus próprios erros, se recusando a reconhecer seus próprios erros, estão no caminho absolutamente obstruído para atingir o conhecimento superior. Né? E mesmo que seja a intenção da descida sobre a magia, deve ser considerada branca ou negra, os efeitos da feitiçaria, mesmo inconsciente e involuntária, não deixarão de produzir karma. Já temos procurado demonstrar que a feitiçaria é toda influência má exercida por pessoas que sofrem ou façam, consequentemente, sofrer as outras. O karma é qual pesada rocha lançada nas águas tranquilas da vida, e os círculos desse modo produzidos se alargam incessantemente até o infinito. As coisas assim produzidas devem infalivelmente originar efeito, e esses serão revelados pela lei equitativa da retribuição. Continuando, então, mais um pouco, né? Tal coisa poderia, em grande parte, ser evitada. Bastando para isso deixar-se de praticar atos cuja importância a natureza se não compreende. Ninguém é obrigado a carregar um fardo que ultrapasse suas forças e seus poderes. Existem magos natos, místicos e ocultistas de nascença e por direito de herança, provenientes de um longo tirocínio praticado através do sofrimento e reveses, durante muitas encarnações e mesmo eões sem contas. Eon, a idade cósmica de 10 milhões de anos. Então, nosso mestre diz que tudo isso pode ser evitado. Nós vamos, encerrando essa parte aqui, tudo isso pode ser evitado, esse sofrimento kármico, quando o indivíduo, evidentemente, percebe a natureza, a sua própria natureza, e a transforma.
Então, o processo da iniciação deve ter em mente uma grande coisa, como o nosso mestre fala. O processo de iniciação consiste no adquirir conhecimentos, mas também a transformação interna. Isso é muito importante. Se a pessoa não se transformar internamente, ela vai ter sérios problemas no momento que ela receber os conhecimentos. As escolas são ocultas, né, por esse motivo, para não permitir que pessoas não bem preparadas atinjam esses conhecimentos e acabam se prejudicando mais ainda, agindo de maneira não conforme com a lei universal. Então, nós devemos ter sempre em mente isso. Aliás, na eubiose, no segundo nível da eubiose, tem o Manu, que é o primeiro nível, depois tem um outro nível, o segundo nível, é um nível em que se estuda justamente a condição que o indivíduo tem para superar as suas limitações. Superar, digo, não é eliminar, não é destruir o que é negativo, é transformar o negativo em positivo. Isso é muito importante. E o nosso mestre deixa bem claro que é muito importante essa questão. O indivíduo entrar para a escola iniciática, mas já com esse sentido de promover a sua transformação interna, para adquirir aqueles conhecimentos, usar esses conhecimentos de maneira fraterna e não ter um karma negativo em seu desfavor. Né? Quer dizer, o karma negativo, ele vai passar por um karma, mas o karma também é o necessário para que haja uma recuperação da sua consciência, né? Porque Deus não pune nem castiga. Deus sempre dá oportunidades para que os seres alcancem a sua natureza superior. Então, esse é um assunto muito importante dado pelo nosso professor Henrique de Souza, que merece a nossa profunda meditação. Muito bem, eu vou parando por aqui, passando a palavra ao nosso irmão Carlos, né, e abrindo a palavra para os nossos irmãos que estão aqui presentes, para perguntas, e para que possam emitir suas opiniões, seus pareceres e assim por diante. Muito bom, professor. Por enquanto não tem pergunta, mas a gente vai trocando aqui uma ideia, né? Professor, eu nunca compreendi direito aquela questão de sacrifício de animais, professor. E realmente, quando o senhor fala que os laboratórios têm que fazer todas as experiências in vitro e preservando, né, o sacrifício de animais, eu realmente nunca entendi isso. Infelizmente, várias correntes religiosas, né, faz uso disso e ainda continuam fazendo, né, professor? Não dá para entender muito, né? Não, mas isso, a questão de... essa decisão isso é universal, né, mundial, né? Isso aí já há 30 anos, mais de 30 anos que já se tinham tomado essa decisão de eliminar os animais das pesquisas, né, e transformar o desenvolvimento dos medicamentos in vitro. Agora, é claro que, muitas vezes, porque em casos de vacinas, é necessário usar nos animais, aí não tem jeito. Mas aí precisa uma licença especial. Aí, então, os órgãos de saúde dos estados que evidentemente dirigem todas essas restrições, o laboratório pede uma licença mostrando a necessidade de se fazer a experiência animal, porque não tem outra saída. Né? Por exemplo, não tem outra saída. Não dá para fazer in vitro a questão de uma vacina, testar uma vacina in vitro. Não tem condições. Mas são casos especialíssimos. Mas, de outra maneira, tudo que puder ser levado para as provas in vitro deve ser feito, eliminando, assim, o sacrifício de animais. Isso foi um grande progresso na ciência, né? Poupando o sacrifício de animais. Isso foi muito bom. Muito bom, professor. Mas, como o senhor fez farmácia, eu acho que o senhor tem mais experiência no assunto. Eu tive que fazer muitos trabalhos com animais, né? Usava-se coelhos, camundongos, ratos, e etc., né? Sim. Fazer experiências, testes de cosméticos, etc., né? Então, isso era feito. Mas, na minha época, já havia essa notícia, né, de que estava sendo feito um movimento internacional para eliminar os animais dos testes. Tá. E hoje Mas com relação à vacina, professor, o animal não é morto, né? Ele só é coletado o sangue, feito o experimento.
Existe até, veja, existe até, no caso de vacina, existem até pessoas que se propõem a fazer o teste, né? Isso, Existem isso. pessoas, seres humanos, né? Mas aí tem que assinar um Um documento, termo. É. ela e o laboratório, dizendo que elas estão permitindo fazer, né? Elas são informadas de tudo que pode acontecer, né? Não vai acontecer nada de animal, apenas algumas reações, tá, né? Mas então ela pode assinar um visto, né? E assinar isso, né? Então é muito importante isso. Até a Isso, questão do sangue humano também foi restrito, né? E a isso. coleta de sangue para a produção de medicamentos, de insumos, né? Na área da hematologia, também foi suspenso, né? Então, houve uma revolução muito grande nesses estudos, né? Mundiais, né? Mas, Isso. claro que existem ainda as pessoas que podem se servir de voluntários, né? De voluntários para o estudo das vacinas, né? Então, isso é permitido, né? É o que faz, então, por exemplo, às vezes faz estudo de medicamentos com voluntários, né? Para um dar seu medicamento e para outros o placebo, né? Eles fazem assim. Nas bulas mostra isso aí, né? Então, por exemplo, reúne, sei lá, 50 pessoas tomam medicamento, 50 pessoas tomam placebo, né, do medicamento. Aí os resultados, né? Só que aqueles que tomam placebo, ninguém sabe quem tomou placebo ou tomou o medicamento. Aí, então, a indústria vai verificar os efeitos e tal, né? E dar para o desenvolvimento do produto, né? Mas aí tem que haver um acerto entre aquele que é o voluntário com a empresa, autorizando, né? Ele é perfeitamente cientificado do que pode acontecer e então ele faz o teste, né? Isso aí é por isso que existem esses testes com o placebo e o medicamento, né? Mas com autorização da, da pessoa e com conhecimento do processo das leis, né? Da saúde do país, né? Hoje, muito rigorosamente controlado. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Oi, Carlos. Muito bem. Boa noite a todos que aí chegaram, né, depois do início da nossa live. Tem bastante gente aqui online. Estamos aqui, em pleno carnaval, na folia aqui do Conexão. Bom, deixar um recadinho para o pessoal que está aí online, né? Deixa aí o seu... Pode colocar uma pergunta, né, aqui embaixo, ou no chat ao vivo, aqui agora, ou manda a pergunta no vídeo, se você estiver assistindo a pergunta gravada, aliás, o programa gravado depois, né? Então, não esquece de deixar o like no vídeo, né, o joinha ali. Isso ajuda a impulsionar o conteúdo, né? O YouTube, ele distribui, manda, né, esse vídeo para mais pessoas. Toda vez que alguém clica ali no like, ele faz uma distribuição, envia esse material para mais pessoas. Se você ainda não for inscrito no canal, clica ali também no inscrever-se, no botão de inscrição, clica no sininho das notificações, que daí você é avisado toda vez que tiver alguma atividade nova aqui no canal, né? E compartilha também, também é importante, manda esse conteúdo, né, para uma pessoa que gosta desse assunto, aprecia, né, esse tipo de tema, manda aí para essa pessoa que vai ser de bastante utilidade. E para você que está começando aqui os estudos, né, ou pretende começar os estudos, ou só está pesquisando mesmo, aqui no canal, hoje é o programa de número 194, só do projeto Iniciação. Então, todos os temas que estão aqui dentro desse 194 do projeto Iniciação são temas relacionados aí à iniciação, teosofia, ocultismo, temas aqui desses que o professor abordou hoje, sempre aí com uma abordagem exclusiva do professor. Então, fica como dica, né, de estudo, de pesquisa, em especial para aqueles que vão, aí nesse ano, iniciar em alguma unidade da eubiose, o seu peregrino, o seu início dos estudos, ou até mesmo online, mas fica como dica de estudo aí a todos. Por Certo? isso, viu,
Carlos e Gilberto. Por isso que o nome vacina, né? Porque a primeira vacina foi desenvolvida em vaca. Tá. Por isso que tem o nome vacina. Porque Vacina. foi o primeiro produto, né, de vacina que se desenvolveu foi realizado em vacas. Né? A ciência estuda isso. Então, é por isso que tem o nome vacina. Muito bom. O que mais, Gilberto? É isso. Legal. Era isso. Vê se tem mais aqui alguma consideração dos nossos irmãos, né? A Maria Elisa Siqueira, ela colocou o seguinte, professor. Hoje, em um lugar da Baixada Fluminense, recolheram animais sacrificados, bode, porco e outros, e até os garis estavam esperando e recolheram 2 caçambas de despacho, uma loucura. Isso aí é terrível, né? É terrível, né, professor? Será que tem alguma coisa a ver com a Sexta-feira 13? Hoje, se uma pessoa for flagrada maltratando ou matando um cachorro ou um gato, ela está sujeita à prisão. Né? Isso aí faz parte da nossa lei. Né? Se ele matar um cachorro ou judiar de cachorro, gato, qualquer animal, é aberto um processo contra ele pode até pegar cadeia. Né? Já no noticiário que a gente vê aí diariamente, tem vários casos disso aí. Então, isso não é permitido. Não é permitido isso. É crime. Né? Muito bom, professor. E falando sobre o que o senhor também comentou, sobre o processo de iniciação, o processo de iniciação é muito complicado, né, professor? Muito, exatamente. Eu acho que muita gente busca a iniciação porque eu acho que é uma busca interna de todo mundo. Mas quando a pessoa depara com tanto conhecimento, é difícil de a pessoa absorver e assimilar tudo isso, né, professor? O que o nosso mestre nos adverte é que a pessoa não deve procurar a iniciação para tirar proveito. Né? Eu posso fazer coisas, magia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? E usar essas magias para em malefício de outras pessoas. Né? Isso aí, a pessoa não deve fazer isso porque o karma é pesado. Né? Então, é por isso que existe o ocultismo, a escala oculta. Né? Existe a escala oculta, né? A escola oculta, mas não é segredo. Não existe segredo no universo. Mas apenas a gente é preservada esses conhecimentos de forma oculta para não haver a possibilidade de que pessoas ingressem na escola e utilizem depois os ensinamentos em malefício da humanidade. Aliás, devemos dizer o seguinte: isso ocorre na eubiose, e desde o Egito acontece isso. Quando a pessoa recebe algum ensinamento superior, ela tem que prestar um juramento. Isso no Egito era corrente. E hoje, nas escolas iniciáticas, toda escola iniciática, realmente iniciática, ela exige que o seu discípulo faça um juramento, para que não utilize aqueles conhecimentos em malefício da humanidade. Toda escola iniciática, que realmente é iniciática, o indivíduo tem que prestar um juramento. Né? Então, isso aí não é de agora. No Antigo Egito era assim, na Índia era assim. Aliás, até no Antigo Egito, eu li uma certa vez, que até um ser que quando o indivíduo recebia instruções de um arquiteto, de um escultor, que seja, né, ele tinha que prestar um juramento diante do seu mestre também para não usar essas coisas em malefício da humanidade. Até hoje, né? Até hoje, na medicina, existe o juramento, né? De Hipócrates, né? Juramento. O médico tem que jurar perante a universidade que vai usar aquilo lá em benefício da humanidade. Eu, como farmacêutico, fui obrigado a prestar um juramento também. Diante da USP, eu fui obrigado, para receber o diploma, de fazer um juramento de usar isso. E todos. Eu conversei até com veterinários, a veterinária é assim também. Então, é um processo. Você vê que a ciência acadêmica segue, em princípio, aqueles fundamentos da escola iniciática, né? De exigir que o juramento seja feito para que as coisas caminhem nos seus devidos termos. Muito bom, professor. O Décio Vieira, ele coloca o seguinte, professor:
Professor Walter, não é um contrassenso ser contra o sacrifício de animais e se alentar de carne ou usar um sapato de couro? Bom, agora vamos dizer o seguinte, olha. Agora nós temos aqui, eu vou me basear no professor Henrique José de Souza e no ensinamento justamente dos conhecimentos iniciáticos. Na Atlântida, os seres da Atlântida eles eram frugívoros, comiam frutas. Depois da Atlântida, houve a derrocada de Atlântida com a inundação da Atlântida. O eixo da Terra era perpendicular ao plano de rotação da Terra ao redor do Sol. Então, a Terra só tinha primavera. A Terra vivia numa eterna primavera. Com a inundação de Atlântida, o que aconteceu? Isso aí é contado pela Blavatsky, pelo professor. A Atlântida, o eixo da Terra sofreu uma inclinação de 23 graus e meio. Né? Aí surgiram as estações. E nós passamos a um compasso quaternário. Também na consciência humana aconteceu isso. As pessoas que tinham um só temperamento, o ser humano tem 4 temperamentos, é um compasso quaternário. Veja só, o compasso quaternário. E quem estuda a questão dos temperamentos, principalmente no sentido acadêmico, da escola iniciática, ela vai perceber que determinadas pessoas comer carne não é bom, e para as outras pessoas é necessário. É necessário. Perfeito? Então, nós estamos no compasso quaternário. A nossa alimentação carnívora é, por enquanto, é uma alimentação ainda transitória. O nosso mestre nos contou o seguinte: na nova civilização, a tendência é que os seres humanos retornem a ser frugívoros. Frugívoros. Então, se alimentar só de frutas. A pessoa pode dizer assim, eu sou vegetariano porque eu não quero matar animal. Eu não quero matar ninguém. Né? Mas, quando vai tirar uma cenoura, ele mata a cenoura. Né? Tira a cenoura, mata, tira lá, não é isso? Matou a cenoura. Uma pessoa que pega um buquê de flores é um buquê de cadáveres. Né? O que é um buquê de flores? Só tem cadáver. As flores estão mortas. Estão bonitas, mas estão mortas. Perderam a sua vitalidade. Né? Veja só que interessante. Então, mesmo o vegetariano, ele come coisas que foram mortas. Agora, no regime frugívoro de frutas, não. A fruta nasce, está verde, fica madura e depois cai. Cai no chão e apodrece. Apodrece e as sementes se espalham para dar novas árvores. Então, no sentido frugívoro, o homem vai comer a fruta e não vai matar ninguém. A fruta, se não for ingerida pelo homem, ela cai no chão e apodrece. Então, o regime, conforme o nosso professor nos diz, o regime frugívoro é muito interessante. O professor cita o caso de um discípulo dele que começou a fazer a alimentação vegetariana. Tornou-se vegetariano. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi emagrecendo, ficou pálido, magro, pálido, e ficou, sabe? Aí todo mundo percebeu que ele estava tendo um problema com aquilo, né? Aí, então, isso o nosso mestre contou em umas revelações. Ele falou, aí ele chegou para o discípulo e disse assim, olha, se você não comer carne, você vai morrer. Se você não comer carne, você vai morrer, porque o seu temperamento necessita da carne. Então, nós necessitamos, questão transitória. Quando atingir uma nova civilização, o homem, uma nova época, uma nova fase da nossa evolução, então nós nos tornaremos frugívoros. Então, essa é a explicação que eu estou dando de conhecimentos iniciáticos que têm esses fundamentos. Muito bom, professor. Eu devo dizer também que comer carne não é bom, né? A questão da vibracional, né? Porque a pessoa recebe a vibração do animal. Por exemplo, Jesus, a gente não sabe, nunca ouviu falar que Jesus estava comendo carne, né? Comendo carne de porco. De porco não é possível, porque os judeus não podem comer porco, né? Mas comendo carne de vaca, de boi, etc. Mas Jesus, ele incentivava a alimentar-se de carne de peixes. Você pergunta, por quê? Porque Jesus deixava que as pessoas se alimentassem de peixes. É uma questão simples. Né? O peixe, ele é mais próximo do vegetal do que do animal.
Ele está em uma fase evolutiva que ele está bem próximo do nível do vegetal do que do animal. Então, a pessoa ingere o peixe e não faz tanto mal quanto ela ingerir carne. A carne traz a vibração do animal para nós. A vibração do animal vem para nós. Verdade? Então, mas tem as proteínas também, né? Isso aí é necessário. Existe um temperamento, que é o meu temperamento, né? Que existe um determinado temperamento que é necessário se alimentar de carne. Então, é a fase que nós vivemos. Mas nós vamos sair dessa fase quaternária e passar novamente para um plano superior, em que nós seremos, então, frugívoros. Interessante, né? Todo esse processo de transformação da humanidade, né, professor? O povo Atlante tinha um hábito alimentar e depois com... Nós estamos no processo quaternário, né? Quatro. Interessante. Tanto é que as ritualísticas são quaternárias. É quaternária. Norte, sul, leste, oeste, né? Muito interessante. E voltando no assunto de iniciação, professor, todo mundo que busca, né, esse processo de iniciação, ele também está buscando, às vezes, em alguma religião que ele está praticando, né, professor? E cada um evolui o seu processo de transformação, de evolução, de acordo com o seu estado de consciência também. Né? O mais importante, conforme o ensinamento do mestre, né, isso aí nós já vimos, o mais importante no indivíduo é ele ter consciência disso. A questão não é somente seguir a religião, é ter um compromisso de transformar-se a si mesmo. Isso que é importante. Não adianta a pessoa ir lá assistir a missa, assistir todos os rituais, né, das religiões e continuar a mesma coisa. Não, ele tem que fazer um esforço para se transformar internamente. Isso dentro da iniciação também se faz isso, né? Tanto que a gente sabe que iniciação significa início da ação. Esse é o significado. Iniciação quer dizer início da ação. Início da ação do quê? Da transformação. Certo? Existe um nível na eubiose em que é focado esse aspecto da transformação. Então, a pessoa vai refletindo sobre as suas dificuldades, as suas tendências negativas e procura transformá-las. Né? Todos nós temos tendências negativas, somos seres humanos, né? Então nós temos que transformar essa negatividade em coisas positivas. Né? Coisa positiva. E isso aí se faz através de um exercício da força de vontade. Né? Se a pessoa percebe algo que não é condizente com o comportamento exato, ela vai transformando. A verdade é o seguinte, ela vai transformando, lutando para transformar. Um dia isso torna-se um hábito. Um hábito, perfeito? A pessoa pode dizer assim, puxa vida, eu não devia ter feito isso, né? Aí ela faz o contrário. E quanto mais ela vai fazendo o certo, vai chegar um momento que torna-se um hábito dela. Fica incorporado no seu comportamento. Aí então ela libertou-se daquilo. É o processo de transformação interna, né? A transformação interna é fundamental no caminho da iniciação. Não só obter conhecimentos, mas também fazer a sua transformação interna, né? Se a pessoa não fizer a sua transformação interna, numa situação completamente avessa ao conhecimento, à iniciação, a Deus, ele pode usar aqueles conhecimentos para prejudicar seus semelhantes. Aí, então, ele vê um karma terrível sobre ele. Muito bom. Jesus falou assim, olha, deixou essa... A quem muito foi dado, muito será pedido, né? Muito será pedido, exatamente. Foi dado, muito será pedido. Bom, eu quero deixar os recados, eu quero falar sobre o Centro de Terapias Holísticas, né, o Espaço Shakti Nova Era, que tem a sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passeando por São Lourenço, faça uma visita, o endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem o telefone, que pode ser também por via WhatsApp. O prefixo de São Lourenço é 35 e o número é 99756-6874. E endereço no Instagram é @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no Departamento de Eubiose de Brasília, também em Juiz de Fora, e 2 endereços em São Paulo, no Departamento de Santana e Departamento do Sumaré.
Eu quero lembrar a todos, né, que todo sábado, às 20h40, temos aqui o projeto Conexão 3000, no canal Conexão 3005, projeto Iniciação, com o professor Walter Teixeira de Andrade, seus colunas Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Prestigie. E quem não puder assistir nesse horário, no sábado, às 20h40, fica gravado no canal lá no YouTube, Conexão 3005. E lembrando que sábado que vem a gente tem uma palestra muito interessante, gente. Quem estiver em São Paulo, dia 21, né, de fevereiro, às 16 horas, vai ter uma palestra no Departamento de Eubiose de Santana. O endereço está aí, é Rua Conselheiro Saraiva 538, e o tema é Excalibur, a saga do rei Arthur. Então, quem vai falar é o Vanir Alalmo, né? Ele é publicitário, é empresário, né? E ele é membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, e também secretário de comunicação do Departamento de São Bernardo do Campo. Então, ele que vai palestrar vai ser no sábado que vem, dia 21 de fevereiro, às 16 horas, e também será transmitido pelo canal Conexão 3005, tá? O tema, ele vai falar sobre Excalibur, forjada pelos deuses, Arthur, o escolhido. Venha participar dessa palestra sobre esse clássico do cinema e toda a simbologia oculta por trás dessa cena, tá? Quem puder comparecer, o endereço está aí, é Santana, Rua Conselheiro Saraiva 538, e lembrando que vai ser também transmitida via Conexão 3005. Prestigie. Bom, era... Eu só queria também, Carlos, eu não costumo fazer isso, mas hoje, excepcionalmente, eu vou fazer. Mandar uma mensagem para a minha prima Márcia de Lins, né, que está aqui. Isso, ela entrou e desejou boa noite para mim e para todos, né? Para mim e para todos. Ela está todo domingo, todo sábado ela está aqui. Eu quero mandar um beijão para minha prima, né, para agradecer. Né? Isso, Márcia Lins, ela está desejando boa noite para o querido primo e a todos nós. Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. E Santos é uma cidade tão bacana, né, professor? Santos, eu nasci lá. Pertinho de São Paulo. Pertinho, muito bom lá. É isso aí, professor. Então, deixa eu ver se tem mais recados. O pessoal está agradecendo, professor. Esse ensinamento é muito importante, viu? O que o professor nos passa, né? A respeito do nosso comportamento diante da iniciação, né? Nós devemos ter responsabilidade, né? De estudar, caminhar no caminho da iniciação, mas também fazer a nossa transformação interna, né? Que é muito necessário. E que não é fácil, né, professor? Não é fácil. É um eterno caminhar, é um eterno peregrinar. Nós somos humanos, nós temos coisas boas e coisas que precisam ser reparadas. Todo ser humano é assim. Senão não seríamos humanos. A gente cai, mas aprende a se levantar. A nossa tendência é, no futuro, e todos chegarão lá, de sermos adeptos. Né? Aí, quando nós somos adeptos, não seremos mais seres humanos, né? Seremos seres super-humanos. Né? Então, não teremos mais essas dificuldades que nós temos como seres humanos. Mas a nossa fase é essa e vamos nos transformando. Né? Roberta de Três Lagoas em Mato Grosso, né, Catira? Acho que é, né? Três Lagoas. Mato Grosso do Sul. Nós temos departamento em Três Lagoas. Abração, Roberta. Bom, professor, isso. Nosso Guazelli não está aí hoje. Não, o Guazelli deve estar com a fantasia. O Guazelli deve estar lá Daí algum bloquinho por aí. Na escola de samba. Deve estar em alguma escola de samba. Ele não gosta disso. O Guazelli não gosta disso. Não, eu acredito que não. Ele deve estar descansando, ou no campo, né? Ou viajando, está viajando com a família, né? Aproveitando feriados para descansar. É isso aí. E aí no Mato Grosso, Gilberto, o pessoal prestigia o carnaval? Não, é tranquilo. Tem muita animação, né? Mas nas capitais, né? É mais as capitais. Bom, é um feriado que a gente sabe que é decidido. Vem do italiano, Carnevale, né? Carnevale, né? Vale a carne. Vale a carne. Quer dizer,
Eu não tô querendo criticar ninguém, né? Mas a visão espiritualista, inclusive da Igreja Católica, é assim, né? Tem o Carnaval, né? Depois tem a quarta-feira de cinza, né? A pessoa vai queimar cinza lá, se arrepender de tudo que fez no Carnaval, Se arrependeu. Aí vem a Semana Santa, né? Isso. Aí vem a Quaresma, né, professor? Quaresma. Primeiro o Carnaval, depois vem a Semana Santa. Faz parte da nossa cultura, né? É um feriado baseado pela data lunar, né, professor? E aí fica decidido a data do Carnaval, quarta-feira de cinza e a Quaresma, que vai definir a Páscoa. Que vai se encerrar na Páscoa, né? Exatamente. É isso aí, pessoal. Eu quero finalizar, eu quero desejar a todos um bom final de sábado, né? Aproveitem o feriado, né? Com consciência, com moderação, né, professor? Um bom domingo, um bom feriado de carnaval e até sábado que vem, né? Com a palestra às 16 horas no Conexão 3005, né? Excalibur, né? Um tema muito interessante, né? Os fatos ocultos, né, da saga do Rei Arthur, e também o próximo sábado a gente tem um encontro com o professor Walter Teixeira de Andrade. Eu só quero lembrar para o nosso irmão Décio Oliveira que a tendência da humanidade é se libertar de usar carne e usar carne ao couro, né? Isso aí no futuro não vai ter mais. É uma fase nossa, é temporária, né? Uma fase quaternária. Depois nós vamos voltar novamente, nós seremos frugívoros, vamos comer somente frutas e com certeza não vamos mais usar pele de animais, couro. Eu acredito que isso vai acontecer. Vamos deixar os animais em paz. Exatamente. É isso aí, professor. Boa noite. É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Bom restinho de sábado para todo mundo, para aqueles que ainda vão aí para algum bloquinho, né? Vão para alguma curtir o carnaval, tem ainda uns dias pela frente de feriado, então descansem, ou não, né? Ou divirtam-se também, né? Então fica aí e aguardamos vocês aqui na próxima semana. Então, bom feriado, boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento, boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui e estaremos aqui novamente no sábado, né? Dia 14, dia 21. Dia 21 de fevereiro. 21 de fevereiro estaremos aqui novamente e luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.